Bom, e o pacote que o governo deve anunciar em breve é para baratear o carro popular. Inclusive, o ministro Fernando Haddad disse que já redesenhou este programa e que ele vai ser validado pelo presidente Lula. A expectativa é que, então, esse pacote seja anunciado oficialmente até segunda-feira. Fernando Haddad não quis antecipar os pontos, mas disse que o programa atende todas as demandas da equipe econômica e também do Ministério do Desenvolvimento. Reiterou que vai ser um pacote temporário e que deve ter duração de 4 meses e que chega ali, né? O impacto não vai chegar, então, a 2 bilhões de reais. Haddad disse ainda que as isenções vão ser compensadas pelas medidas que o governo apresentou como contrapartida à redução de impostos. A expectativa é que o carro popular possa ficar até 10% mais barato. Pelas contas da área técnica do governo, esse programa de incentivo à venda dos carros populares deve ter um impacto fiscal entre 500 e 600 milhões de reais. Os ajustes validados pelo presidente Lula não alteraram as diretrizes principais do programa. A proposta envolve redução de parte do IPI, também de PIS/COFINS para os carros com valores até R$ 120 mil, com descontos maiores para os modelos mais acessíveis, com menos poluentes e também que tenham maior densidade industrial, ou seja, uma produção maior aqui no Brasil. E com a expectativa desta redução, especificamente no preço do carro, as vendas dos veículos registraram uma queda de 36% na última semana, né, do mês de maio. No mês inteiro, este número acabou ficando 5,6% abaixo das vendas no mesmo período de 2022. Com a perspectiva de que os carros devem ficar mais baratos, famílias e empresas que planejavam, então, comprar os automóveis novos acabaram aí, né, pisando no freio, adiando esta decisão. Com isso, a medida acabou tendo, então, um efeito oposto, né, Felipe Nascimento? Muito bom dia para você. Trazemos aqui a notícia principalmente sobre esses dados industriais, a expectativa sobre este programa. Houve ali, né, a gente falou bastante na semana passada, inclusive, foi o dia da indústria, 25 de maio. O presidente Lula veio a público falando, né, sobre esta medida, inclusive. Depois a gente viu o Fernando Haddad num outro contraponto, falando um pouco mais de formatar exatamente este benefício por conta dos impactos que isso poderia trazer para o caixa do Ministério da Fazenda. E agora, né, uma expectativa de que o anúncio aconteça até segunda-feira formatado. Porém, a gente já vê que a indústria em si, né, especificamente, já sentiu o efeito oposto, porque muita gente, na expectativa de pagar mais barato, depois segurou ali, pisou no freio e não comprou carro até então ter esse benefício. Pois é, se sabe que vai haver uma redução de preço logo ali na frente, ninguém vai comprar carro mais caro, pelo menos nesse momento. O que dá para a gente também, né, especular será que esse repasse, né, do IPI, também do PIS/COFINS, ele já vai ser automaticamente repassado para o consumidor ou ainda vai demorar um tempo? O que a gente sabe, Paula, é que foi basicamente esse projeto que deve ser anunciado na segunda-feira, ele acabou não sendo tão articulado dentro do governo federal, principalmente porque é um desejo, é uma vontade do presidente Lula, é uma vontade do vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio, Geraldo Alckmin, essa isenção, esse estímulo ao setor industrial, basicamente no setor automotivo. Agora, ficou faltando uma articulação com a equipe econômica que está se desdobrando, está fazendo contas, está fazendo cálculos para tentar ampliar a arrecadação, tentar cortar os gastos para conseguir cumprir as regras, né, do então agora aprovado arcabouço fiscal, reduzir as dívidas, melhorar e começar, né, a ter um superávit primário a partir de 2025, tirar o déficit, né, fiscal que tem até aí então, e aí, né, praticamente o setor econômico do governo acabou sendo pego, entre aspas, de surpresa com essa apresentação do pacote pelo governo Lula, pelo presidente Lula. E aí, o ministro Fernando Haddad até pediu 15 dias para conseguir, né, estruturar um pacote que não fosse tão danoso às contas públicas, que não tivesse um impacto tão grande. O ministro Fernando Haddad, inclusive, Paulo, disse ontem que
pacote não vai ter um impacto maior do que 2 bilhões. E a gente trouxe que a equipe econômica sinalizou ali um impacto entre 500 e 600 milhões de reais. Ou seja, dá para a gente pensar que o pacote poderia ser até expandido. Por quê? Porque o ministro falou 2 bilhões. E aí são 4 meses, teoricamente, de pacote de estímulos. Então, a equipe econômica sugeriu 500 milhões. Então, se em 4 meses são 500 milhões pela equipe pelos cálculos da equipe econômica, e o ministro falou 2 bilhões, então tem uma diferença ali. Será que esse pacote vai ser estendido ainda? Será que esse pacote ainda vai ter outras isenções que não estão nessa conta dos 500 milhões? Então, precisa ser muito mais explicado esse pacote de estímulos ao carro popular. Lembrando, né, que o setor automotivo, ontem a gente conversou bastante com o Marcos Lisboa, economista, e ele falou que esse estímulo, né, já numa indústria que tem o perfil já de ser muito estimulada, de ser muito isentada, e que tem essa percepção, né, de já ter sido muito estimulada e ainda não ter conseguido andar com as próprias pernas, isso é prejudicial. E aí fica toda aquela história, né, Paula? Nada pior, né, do que você estimular ou criar programas para estímulos num setor que não vai, né, conseguir ter esse estímulo, não vai conseguir aproveitar esse estímulo para crescer, para se desenvolver, para poder andar com as próprias pernas. O setor automotivo tem recebido subsídios há anos aqui no Brasil e já era, né, com tanto subsídio, a hora de andar com as próprias pernas e conseguir, né, ter essa produtividade, quebrar, né, a competitividade ou ser mais competitivo, enfim, existe todas essas barreiras ainda no setor automotivo. Felipe, pontos importantes, né, que a gente precisa analisar ali quando a gente fala em indústria, principalmente. 85% das indústrias brasileiras, elas são de pequeno e médio porte, né, e estas indústrias que fomentam ali muito a economia, elas precisam também de algum tipo de benefício. A gente está falando aqui, né, deste anúncio especificamente para o setor automobilístico, mas representantes de outras partes ali da indústria têm reclamado muito a falta justamente desta visão também para a reformulação. O governo defende muito essa bandeira da neoindustrialização, que quer fazer, né, o peso da indústria crescer novamente, indústria essa que fomenta com geração de empregos, indústria que já teve quase 25% de relevância no PIB brasileiro no passado. Hoje ali temos 10%, caiu muito a nossa produtividade. Claro, outros fatores, todos, né? Há um complexo aí muito grande, carga tributária, gastos, Felipe, muito grande também em relação a crédito, empréstimos, isso tudo vai atrapalhando o andamento e o crescimento das indústrias brasileiras, toda a questão de infraestrutura, gastos com energia, uma competitividade também difícil, principalmente com produtos, com a indústria chinesa, Brasil, isso aí entra um pouco mais no âmbito mais geopolítico, né, de comércio exterior, mas muitas indústrias acabaram perdendo força no Brasil por conta dessa competitividade, custo aqui, né, interno, principalmente para empregar pessoas, e aí não compensava para muitos ali em relação a manter, muitas vezes, essa competitividade por conta dos valores mais baixos de lá de fora. A gente começa a enxergar, né, agora os reflexos disso. Então, inclusive, o governo aí que busca agora, principalmente falado muito em relação à liberação de linhas com o BNDES, para fomentar essa neoindustrialização, o termo principalmente defendido aí para o Lula, precisamos, né, olhar para a indústria como um todo. Prova disso, vamos só trazer aqui, reforçando, produção industrial brasileira caindo agora no mês de abril 0,6%, se a gente comparar com março, mas em relação a 2022, a queda é de 2,7%, ou seja, um desafio muito grande para o governo como um todo, né, em relação a fortalecer a indústria interna, né? Será que são suficientes essas medidas?
são temporárias, vamos dizer assim, principalmente agora do setor automobilístico, uma medida temporária. Quanto isso vai ter de efeito realmente na prática da nossa economia? Vai ter geração de emprego? Será o suficiente justamente para essas indústrias automobilísticas voltarem a contratar, se for só um benefício temporário de 4 meses? São perguntas que ficam aí sem esclarecimentos, né? Quais seriam, então, qual seria o plano estratégico dessa reindustrialização, neoindustrialização, vamos dizer assim, que o governo tanto busca, Felipe? Só lembrando, né, Paula, que muitas montadoras estão com uma capacidade ociosa, então a realidade não necessariamente volta a ter emprego, talvez volte a ter os mesmos empregos que tinham antes e acabaram sendo fechados, ou muitos trabalhadores acabaram sendo colocados ali em férias coletivas, ou rodízio, ou até mesmo escala de trabalho, né, tendo toda essa movimentação dentro do trabalho. E fora que muitas montadoras, muitas fábricas acabaram sendo desativadas, fechadas, montadoras saindo do Brasil, e em 4 meses talvez essas fábricas não voltem a ser abertas novamente aqui no país, né, Paula?